Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional neste começo de semana decisivo para o Inter. Jogo amanhã que vale o ano, vale uma vaga na semifinal da Copa Libertadores da América depois de 8 anos, né, fora deste tipo de mata-mata. Quero falar também, gente, sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Inter empatou e a rodada toda ajudou. E o Inter fica com a mesma pontuação, inclusive, de quem está conseguindo uma vaga na Copa Sul-Americana, abrindo vantagem para a turma lá de baixo. E um pedido que fez o técnico Eduardo Cudê para a direção colorada neste momento, pelo menos até o final do ano. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo, claro, quero conversar com você sobre tudo que antecede, né, o jogo mais importante dos últimos anos do Internacional. Afinal, o Colorado está em vias de confirmar uma vaga na semifinal da Copa Libertadores, vaga essa que não vem desde 2015, quando o Inter foi semifinalista da Libertadores, né, caindo para o Tigres naquele momento, e ficou muito perto de jogar a final em 2015, naquela oportunidade, né, contra o River Plate. O Inter tem uma vantagem importante de um gol, né, contra o Bolívar, mas isso é tratado como mínimo ou quase inexistente pelos jogadores do Internacional e pelo âmbito, né, da diretoria e de todo mundo que está lá, né, no processo diário do Internacional. O que o Inter dá como vantagem é o fato de jogar em casa, com mais de 50 mil torcedores ao seu favor, como já aconteceu nessa Libertadores. O Inter, quando precisou do resultado junto do seu torcedor, ele veio. Foi assim contra o Independiente Medellín, onde o Inter precisava obrigatoriamente vencer para estar na próxima fase. Venceu 3-1 numa das melhores partidas do Inter no ano. E também, claro, o exemplo maior, River Plate, onde o Inter precisava de 2 gols para levar a decisão no tempo normal, fez os 2 gols, só que tomou um, foi a pênaltis, e a partir daí, né, conseguiu a sua classificação heróica, né, contra os argentinos, e está justamente nessa fase agora contra o Bolívar. O Internacional, gente, que treina hoje com portões fechados, e o técnico Eduardo Cudê faz mistério em relação ao time que vai entrar em campo. É muito provável que ele tenha 2 desfalques. Eu estive no CT do Parque Gigante ontem e o boletim médico colorado diz que o Vitão e o Luiz Adriano estarão em análise, estarão sendo observados, né, que estavam desinchando o músculo, né, o Vitão na coxa direita, o Luiz Adriano desinchando, na verdade, o tornozelo, e se necessário fariam exames de imagem nesta segunda-feira. O que eu tenho de informação é que os 2, a princípio, não estarão relacionados para o jogo. O Vitão tem suspeita, inclusive, de uma lesão um pouco mais séria, que tiraria ele cerca de 15 dias aí dos gramados. Isso inclui o Internacional e a convocação que ele teve para a seleção pré-olímpica, né, que terá 2 amistosos contra o Marrocos. O Maurício também está convocado para essa seleção. Então, o provável time do Inter para essa decisão contra o Bolívar tem o Roger no gol, Bustos, Igor Gomes ou Nico Hernandes, estou apostando que joga o Igor Gomes ao lado do Mercado e o René, Johnny e o Arangues, do outro lado, Maurício e Wanderson, Alan Patrick e Ener Valencia, é a tendência de nominata aí do Inter para conseguir esta vaga. Falando um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro, o Inter empatou, né, com o Flamengo em 0-0 na abertura da rodada no sábado, só que ontem a maioria dos resultados ajudou, porque se a gente olhar para a parte de baixo da tabela, o Curitiba perdeu para o Fortaleza, o Vasco da Gama perdeu para o Palmeiras, o Santos perdeu para o Atlético Mineiro e o Bahia perdeu para o Botafogo. Ou seja, o Inter fez 1 ponto a mais que todos estes que eu citei que estão na zona de rebaixamento, por exemplo. Então o Inter foi a 25 pontos e o Santos, que é o primeiro a ser rebaixado no momento, estacionou em 21. Então o Inter abriu 4 pontos para o Z4 e igualou a pontuação do Cruzeiro, que foi goleado pelo Grêmio na Arena. Então o Cruzeiro estacionou em 25, o Inter tem 25, só que o Inter perde, né, no saldo de gols. O saldo do Cruzeiro é 0 e o saldo do Inter é -7. Então, o Inter tem a mesma pontuação do Cruzeiro, que hoje está indo, né, para a Copa Sul-Americana. Se a gente pegar G6, né, o Bragantino foi a 35, o Inter tem 25.
são 10 pontos de diferença, né, para uma possível classificação de Libertadores. Neste aspecto aqui, o Inter tá para trás. Então teria que dar um gás aí, porque agora o Inter joga contra o Bolívar na terça-feira e depois, né, tem 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro antes de uma eventual semifinal, caso o Inter classifique. Tem jogo contra o Goiás no sábado lá em Goiânia, é um confronto direto, já que o Goiás é o 15º. Depois o Inter pega o São Paulo no Beira-Rio, São Paulo que é o 11º, tem 28, então tá ali coladinho, e pega o Atlético Paranaense, esse sim, né, tem 33, tá um pouquinho mais pra frente, jogo em Curitiba, tá? Então, quero saber, né, o que vocês acharam dessa situação e como é que vocês se saíram também na KTO, KTO.com, te registra lá pra dar aquela brincada, usando o código COLAR, vocês têm 20% de free bet no primeiro depósito. E hoje também tem alguns jogos, né? Se a gente for olhar, tem o Campeonato Saudita, né? Que tá na moda aí, o Al Ittihad entrando em campo. Tem também outros jogos, né? Rolando da La Liga, da Premier League. Tem o próprio jogo do Inter já aberto para palpitar na KTO. Então você se diverte usando o cupom COLAR. Certo? Pra gente fechar o vídeo, eu quero tratar sobre 2 assuntos aqui com vocês. O primeiro, um pedido que o Kudê fez, né, para a direção do Internacional. Ele não pediu reforços, é verdade. O único jogador que ele indicou foi o Hugo Malho, justamente porque era um jogador livre no mercado, e o Inter perdeu o Rodrigo Moledo, né, por conta da suspensão, então numericamente ficou difícil até de fechar treino, né, com os jogadores ali do setor. Então o Igor Gomes virou zagueiro, o Hugo virou lateral direito e agora o Inter tem numericamente um grupo coeso, né? Eu ainda acho que falta um lateral esquerdo, mas acho que o Inter dificilmente vai fazer esse movimento. Mas o Kudê fez um pedido, em especial para o Alessandro Barcelos, presidente do clube, com quem ele tem uma relação um pouco mais próxima. Ontem eu noticiei aqui que o Bolonha, da Itália, tem interesse no Johnny, né, jogador que vem se destacando e é uma das principais apostas do Kudê desde que ele chegou. Tanto é que no primeiro jogo lá em Bragança Paulista, ele tira o Rômulo, que vinha se destacando muito, e joga o Johnny ali na primeira função. E o Johnny, desde então, né, tem vivido grandes momentos sob o comando do Kudê. Para mim, é um dos principais jogadores na temporada a partir da chegada do técnico argentino. Está falando aqui um defensor do Johnny, vocês sabem disso. Ele pediu para a direção para que não venda o Johnny nesta janela. E muito se falou sobre essa venda do Johnny, afinal ele é um dos únicos ativos que o Inter tem para fazer, né, os 130, 132 milhões de reais em vendas, né, que o Inter assinou como rúbrica, né, no orçamento dessa temporada. Ou seja, para cumprir os seus pagamentos, o Inter precisa vender 130, 135 milhões de reais nessa temporada. Ainda tá longe de vender isso, né? Vendeu pouquíssimos jogadores até aqui e por valores bem baixos. Então o Kudê fez esse pedido para que o Johnny não seja negociado e prometendo, né, para a direção que ele vai ter uma valorização maior do que o Inter esperava, né? O Inter esperava vender o Johnny a 8 milhões de euros. O Kudê acredita que ele vale pelo menos 12. Essa informação é lá do Lucas Dias, né, repórter da Rádio Bandeirantes, que tem canal aqui no YouTube também. Concorda com o Kudê ou deveria vender? Deixa aqui no comentário a tua opinião, que é sempre muito importante. Pra gente fechar o nosso vídeo, eu quero falar sobre o lançamento, né, da terceira camisa do Internacional. Muitos de vocês perguntam muitas vezes, né, quando vai lançar, como que ela vai ser, e o Inter fez um vazamento oficial da camiseta que tem como campanha, né, a sustentabilidade, falando, né, como o Inter é responsável nesse sentido. E é uma camiseta na cor verde, né, um verde meio militar, um verde chumbo, um cinza chumbo. Eu achei mais um verde, né, mas enfim, tem até umas folhas e tal ali representadas na camisa. Eu achei bonita, tá? Então a campanha já tá rolando aí nas redes sociais do clube. O lançamento deve acontecer até o fim da semana, indo à venda na primeira semana de setembro na Interstore Beira-Rio, por exemplo. Então, Interstore Beira-Rio, né, que apoia este vídeo aqui, também vai ter a nova camisa do Internacional para venda. E se você vem no jogo amanhã, né, o jogo é cedinho, 7 da noite, então chega mais cedo, dá uma passadinha ali na Interstore, personaliza a tua camiseta, né, leva outros produtos para casa, tem para recém-nascido, tem para churrasco, tem boné, tem manta, tem tudo que tu imagina tem. Na Interstore Beira-Rio você encontra 2 lojas no Gigante, uma ao lado do Portão 7 e a outra ao lado, né, do Gigantinho, ali perto do letreiro Eu Sou Inter, né? Uma galera tira foto ali, tem a loja da Interstore, ou envia para todo o Brasil no link que está na descrição aqui do vídeo. Beleza? Aquele abraço e a gente se vê. Não vai embora sem deixar o like
se inscrever no canal e se ativar as notificações. Fui!